Que a paz de Jesus possa envolver os nossos corações, principalmente no momento do Evangelho, que é o momento mais importante, que é através dele que nós vamos começar a nos melhorar, a nos curar. Eu vou falar sobre o jugo leve. Eu sempre costumo começar com uma historinha, com alguma coisa importante para a gente refletir lá fora. Principalmente lá fora, porque aqui dentro é muito fácil ser bonzinho, né? Aqui todo mundo nos cumprimenta, trata a gente bem. Aqui é muito fácil. Lá fora é onde que nós colocamos esse evangelho bendito, principalmente dentro do nosso lar. Existe um físico que ganhou o prêmio Nobel da Física, muito famoso, que muitos de nós conhecemos, que ele se chama, né, Albert Einstein. Albert Einstein, em 1905, ele lançou a teoria, né, ele publicou a teoria da relatividade. Albert Einstein, como eu, como vocês, uma pessoa que está aqui na Terra, que através das nossas escolhas, de outras experiências, hoje nós somos o produto de tudo aquilo que nós fizemos, né? Com as nossas dores, com as nossas tristezas e com as nossas lutas. E com ele não era diferente. Albert Einstein, estudioso, então a gente sabe que quando a pessoa ela se dedica a uma causa, ela esquece de muitas coisas. E ele, lá na Suíça, começou a estudar numa universidade muito famosa, e ele era físico, né? Estava tentando lançar alguma coisa, porque a gente sabe que cientista faz isso, e ele começou a ter um romance com uma matemática, que estava com ele junto no grupo, lá nessa universidade, e começaram a namorar, e estudar, namorar, estudar. Ele recebeu uma proposta para ir para um outro país, dar continuidade aos estudos, e esqueceu dessa moça, né? Aí a moça, como era apaixonada por ele, entrou em depressão. Então, em 1902, tinha telefone já lá, né? Só que no Brasil que demorou. E ela tentava, através de cartas, através de telefone, conversar com ele, e ele não deu atenção para ela. Ele viveu para a ciência mesmo, para as coisas dele, para a vida dele. Esqueceu dela. Ela descobriu que estava grávida e entrou em depressão. Só lá, né, que entrava em depressão, hoje em dia não. Ela entrou em depressão e voltou para a casa dos pais dela na Rússia, e lá ela deu à luz uma linda menininha, que eu vou chorar, já começo a chorar, chamado Liesel. E Liesel, uma linda menina, nasceu em 1902 e morreu em 1903. Einstein não conheceu essa filha. Em 1905, que eu vou chorar de verdade, ele publicou, né, ele conseguiu, descobriu e publicou a teoria da relatividade. Ficou extremamente famoso, que vocês sabem disso. Depois de algum tempo, ele casou com essa russa, teve 3 filhos, viveu com ela até 1919, mais ou menos, né? E depois ele se separou e viveu com a prima dele, viu outra esposa, que ele era assim, né, um pouquinho volúvel no sexo. No finalzinho da vida dele, em 1954, 52, mais ou menos, ele escreve uma carta. A carta se chama A Carta de Deus de Einstein. Então ele diz assim na carta, que eu vou ler para vocês, que eu não guardei tudo. Então, ele diz assim: quando eu propus a teoria da relatividade, muito poucos me entenderam. Assim, nas décadas que se passaram, a ciência tem sido avançada, mas não tem ainda encontrado uma razão para ajudar as pessoas a se amarem. Essa força que governa e inclui todas as coisas que ainda não foi identificado por nós, se chama amor. Os cientistas estavam procurando uma teoria unificada do universo. Esqueceram da mais incrível e poderosa de todas as forças, o amor. O amor é a gravidade porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. Por amor vivemos e morremos. O amor de Deus é amor por todos nós, então Deus é amor. Esta força tudo explica e dá sentido à vida. Esta variável que temos ignorado por muito tempo, sendo o único poder no universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Dar a visibilidade ao amor, eu fiz uma substituição simples da minha mais famosa teoria.
Se em vez de ser energia igual a massa constante ao quadrado, é aceitar a energia para curar o mundo, sendo obtida através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, a energia que cura. Chegando à conclusão de que a força mais poderosa que existe, porque não tem limite, é o amor. Após os fracassos da humanidade, no uso e controle de outras forças do universo que se voltaram contra nós, é urgente nos alimentarmos de outro tipo de energia. Se queremos que a nossa espécie sobreviva, se queremos encontrar sentido da vida, se queremos salvar o mundo e todos os seres sensíveis que nele vivem, o amor é a única e a última resposta. Talvez não estejamos preparados para fabricar uma bomba do amor. Essa bomba seria para destruir todo o ódio, egoísmo e ganância que assola o nosso planeta. Cada ser em si carrega o mais poderoso gerador do amor, cuja energia aguarda para ser libertada e aprendamos a dar e a receber. Com essa energia, Laisel, filha querida, eu vou chorar de novo, não posso falar dela. Provaremos que o amor a tudo vence, tudo pode, porque ela é a quintessência da vida. Lamento profundamente não ter sido capaz de expressar mais cedo o que vai no meu coração. Todo esse tempo da minha vida existia um buraco e eu fiquei procurando. E esse buraco é você, porque eu não pude, através do materialismo, procurar você. Mas talvez seja tarde demais para te pedir perdão. Mas, como o tempo é relativo, preciso dizer-te que te amo. E, graças a você, obtive a última resposta, o amor. Lindo, né? Um físico. Uma pessoa que a gente sabe que quem convive com pessoas que são pesquisadores, eles são ateus. Mas se você pegar eles, subir não sei quantos mil pés e jogar, eles falam, Senhor, Deus, me salve. Então, não existe ateu, né? Porque ele provou que a energia é massa e massa energia. Ou seja, nós estamos aqui, somos massa. Daqui a um tempo, né, que nós vamos envelhecer, vamos virar energia. Eu estou falando isso, gente, para que a gente possa o jugo leve. O jugo leve, se a gente for atrás, historicamente, perguntar o que é jugo, a gente sabia, historicamente falando, que jugo era opressão, povo oprimido, lembra? Ele está sob jugo dos romanos, ele está sob jugo, não é isso? E se a gente for procurar no dicionário o que significa jugo, jugo significa disciplina. Então, existem dois tipos dessa disciplina, ou a voluntária ou a obrigada, né? Eu estou falando isso porque, se a gente for procurar na Bíblia, nós temos lá os 4 evangelistas que vêm falar para nós temos lá no Velho Testamento falando do jugo, e no Novo Testamento as passagens de Jesus. Porque Jesus, um espírito puro, que veio aqui na Terra, mais ou menos 2015 anos, mais ou menos, mostrar para mim, para vocês, que o que ele podia fazer, nós podemos fazer, igual ou melhor. Só que nós temos dificuldades porque nós somos muito materialistas. Aquilo que os nossos olhos não conseguem ver ou as nossas mãos não podem tocar, nós temos dificuldades de acreditar. Isso é verdade. Vocês estão aqui olhando para mim, vocês estão em busca da melhora, não é isso? Estar na casa espírita, gente, é muito importante. Estar na casa espírita é importante porque depois daqui da palestra vocês vão tomar o passe. Mas é mais importante ouvir esse evangelho e através dos ensinamentos, porque a gente sabe que a teoria é muito fácil. É fácil falar, difícil é praticar. Então, vocês estão aqui, vocês acham que os mocinhos que vão dar passe fazem milagres? Vocês acham? Eles têm o dom, uns dons, né? Que através da multiplicidade das existências, ou seja, de outras vivências que nós tivemos, nós estamos aqui pondo em prática a mediunidade, pondo em prática aquilo que Deus nos ofereceu como misericórdia para que a gente possa se regenerar e ajudar o próximo. Exemplo, a palestra, né? A palestra, gente, tem o dom de fazer-nos refletir. E tem uma passagem que Marcos, lá no capítulo 11, Mateus, ele diz assim, passagem de Jesus: Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave.
Então a gente fica pensando, nossa, o que Jesus estava falando? Quando ele diz isso, ele fala da disciplina que nós temos que ter perante as leis divinas, as leis morais. Então a gente vem andando na rua, ultimamente nós temos muito medo de andar na rua. Temos ou não temos? Eu não conheço aqui direito, nós fomos na padaria, eu falei, pronto, se eu me perder, né? E se eu me perder, porque eu só sei o caminho de chegar aqui. Então, hoje em dia está muito difícil. Se a gente for analisar o ser humano, nós sabemos que todos nós temos esse corpinho, mas os nossos órgãos, eles trabalham e levam para o nosso cérebro hormônios. Vocês sabiam disso? E o nosso cérebro trabalha através de estímulos hormonais. Então, quando nós estamos muito tristes, com um monte de dificuldades, de pânico, de aceitar as pessoas, aquela coisa toda, a gente procura um psiquiatra e ele passa para nós uns remedinhos de tarja preta, não passa? Para que a gente fique calmo, para que a gente durma, para que o nível do nosso hormônio suba, para que a gente possa ter prazer em viver. E isso, se a gente pudesse seguir os ensinamentos de Jesus, nós não íamos precisar de nada disso. Olha que coisa! Foi provado pelos neurocientistas que tudo que as passagens de Jesus são perfeitas. Elas trabalham de verdade a harmonia do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir e equilibra os nossos hormônios. E nós não acreditamos. Nós temos dificuldade de pôr em prática uma coisa muito importante que se chama fé. Eu pergunto para vocês estão aqui, vocês acreditam em Jesus? Sim? É porque eu gosto de falar para os encarnados também, viu? Sim. Muito bem. Nós acreditamos em Jesus. Por que nós, quando estamos com um problema muito difícil, nós procuramos outras coisas? Cartomante para saber se nós vamos viver ou não, se nós vamos casar ou não, se vai dar certo as nossas coisas. Vocês já pensaram nisso? Se nós acreditamos em tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós, por que nós trabalhamos o imediatismo? Eu estava pensando bastante ontem, eu estava conversando com o Marcos, porque as coisas na vida da gente é muito interessante, né? Eu venho pouco nessa casa, e todas as vezes que eu venho doente, interessante, né? A primeira vez que eu vim dar palestra nessa casa, eu não conseguia subir esses degraus, porque eu estava com um problema seríssimo na coluna. Eu falei, meu Deus, como que eu vou subir? Eu não conseguia andar, eu estava muito ruim. Mas como eu assumi o compromisso, eu vim. Né? Falei, seja que Deus quiser. Até na palestra eu comentei, né, que Deus abençoe os 5 sentidos perfeitos, porque nós temos que valorizar isso. E nós só damos valor quando eles estão doentes. A outra vez que eu vi, eu estava até outro dia fazendo uma pesquisa, me vi na internet, eu falei, olha eu lá, eu nunca tinha me visto. Eu fui me assistir. Fiquei bem triste, né? Os cacuetes, as coisas que a gente fala, porque no empolgamento a gente fala as coisas direito, mas vai se ouvir depois. E foi em outubro do ano passado, um ano hoje, eu tinha sofrido um acidente. E eu estava aqui com 2 costelas quebradas, e dando palestra, morrendo de dor. Olha que menina corajosa. Vocês acham que eu sou boa? Sou nada. Estou ali, né, querendo me melhorar. E hoje, aí eu procurando, eu falei, nossa, eu vou dar palestra de novo lá no centro, na Irmã Maria, eu estou inteira. Conclusão, sofri uma cirurgia dia 20 de agosto, sofri outra cirurgia agora dia 25 de setembro. Interessante, né? Aí o Marcos, você vai dar palestra? Se Deus quiser, né? Que eu estou bombando, estou até inchada, né? Por quê? Porque nós, através das dificuldades da nossa vida, nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E o nosso corpo, ele trabalha, através dos hormônios, levando mensagens de bem-estar, de alegria ou de tristeza. E quando as coisas não saem de acordo daquilo que a gente planeja, o que nós ficamos? Insatisfeitos. A insatisfação não deixa trabalhar os hormônios harmoniosamente, nós automaticamente vamos maltratando o nosso corpo físico. Porque nós não aceitamos um monte de coisas. Nós temos dificuldades de trabalhar a aceitação, principalmente do nosso próximo. Nós julgamos muito, nós pensamos muito mal, né? Nós pré-julgamos as pessoas, nós nem conhecemos, mas olhamos para a pessoa está com uma roupa meio assim, a gente fala, né?
A vizinha muda lá na tua casa, você nem conhece a vizinha. A gente vê nos filmes, né? A vizinha muda, todo mundo leva bolo. O que a gente faz? Fica vendo se a vizinha faz alguma coisa, já fica ali, ó. Nós somos bem interessantes, né? E analisando o ser humano, nós maltratamos o nosso corpo físico. E aí Jesus, na passagem, lá no capítulo 9, em Mateus, ele diz assim, que Jesus, ele curava todo mundo que chegava perto de Jesus, ele tinha a maior paciência, né? E a gente fala assim, eu falo para os meus filhos, filhos, pelo amor de Deus, não ficam nervosos, vai lá no cantinho rezar, né? Pergunta para Jesus, e se fosse vocês? Ah, mãe, pelo amor de Deus, você não quer me comparar eu com Jesus, né? Por quê? Né? Porque a gente tem sempre que pensar assim, Senhor, e se fosse, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que eu faria? Mas nós não. O que nós fazemos? Deixamos o nosso instinto primitivo tomar conta. Nós ficamos bravos, brigamos, e depois, mais tarde, eu falava, nossa, não precisava nem da metade, né? Não precisava de tudo isso. Mas é por causa das emoções. Porque nós temos atitudes externas que vêm do nosso cérebro. As nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, nós temos coisas aqui dentro guardadas que trazemos. E no encontro e no reencontro que nós temos com as pessoas, que esse é o nosso papel aqui na Terra, nós temos dificuldades de aceitar, de compreender, de trabalhar a tolerância. Aqui, que nem Albert Einstein, né? Ele pede desculpa para a filha, porque ele, lá atrás, ele estava com os hormônios lá em cima, ele não queria saber, né, de um dos outros. E depois ele percebeu que nós precisamos um dos outros para sermos felizes. E quando a gente começa a estar sentado aqui, eu começo a pensar bastante. Tem casas espíritas que elas fazem um trabalho que se chama desobsessão. Já ouviram falar? A casa que eu trabalho, ela tem 450 trabalhadores. É bem pequena, né? Ela é grande. Cada trabalho, cada vez mais, dificuldades de trabalhadores. Assistidos, não. Quarta-feira é feito um trabalho para cura física, né? Um trabalho para ajudar as pessoas. Lotado de assistido, tá bom? A assistente, eles acham que é a casa que precisam deles. Eles não põem em prática aquilo que eles pediram lá atrás. E na quinta-feira nós trabalhamos a desobsessão. E aí nós temos também dificuldades, porque os assistidos, eles vão. Os assistentes não vão. Por que será que vão? O imediatismo, né? Quando nós temos dores, nós queremos alívio. Nós procuramos nos médicos, e os médicos não nos curam no que a gente vai. Até em Goiânia, né? Que o senhor falou para mim que ele foi em Goiânia, e agora está lá na minha casa. Ele falou, eu fui em Goiânia, não resolveram. Aquele médium, né? Não precisa ir longe, gente. Basta ter uma coisa importante que Jesus disse, caminhe comigo, né? Pega o meu jugo, porque ele é leve e suave. O que ele está dizendo? Carrega o meu evangelho, trabalhe as leis divinas, trabalhe a lei moral. O que você não quer para você, não faça para ninguém. Só que nós não pensamos nunca nisso. Nunca pensamos nisso. Nós temos dificuldades. Então, como dentro da minha casa, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho o gênio do alho, né? Vocês sabiam que eu acredito em signo do alho? Só do alho. Outro signo eu não conheço. Por quê? Porque ninguém consegue ficar perto de mim por causa do cheiro, porque alho cheira bastante, né? E não consegue ficar com ele na boca porque ele arde. E aí eu fiz a cirurgia e eu percebi o quanto eu sou querida. Nem no Facebook eu recebi mensagem. Nem um blim-blim. Eu fiquei triste, porque eu achava que eu tinha amigos. Não é assim que a gente pensa? Então, são nos momentos difíceis da nossa vida, você vê como que está o seu cartaz, como que você está bombando. E aí você fica questionando. Na quinta-feira, quando a gente conversa com os nossos irmãozinhos, porque eles são nossos irmãozinhos, embora não estão com vestidinho, mas eles têm as mesmas dificuldades, como eu, como você. Estão lá, na outra dimensão, sofrendo tanto quanto nós. Por quê? Porque quando eles estavam aqui, eles ficavam pensando na materialidade, em ter e não em ser. Agora ele está lá do outro lado e eles falam assim, você pensa que eu estou desse lado e eu esqueci que fizeram comigo? Eu vi lá no meu velório, eu vi o que eles fizeram com que eu conquistei a vida toda, eu vi isso e aquilo, agora que eu consegui encontrar eles, eu não vou deixar eles em paz. Isso se chama vingança. Jesus, ele veio trazer para nós uma coisa muito importante que se chama fraternidade.
Jugo leve. O que significa jugo leve? Se eu, Eliana, caminhar pelo caminho do meio, não é isso? Nem ao mar e nem à terra, pelo equilíbrio, pondo em prática todos os momentos, através do meu pensamento, das minhas atitudes e das minhas ações, o caminho vai ficar mais suave. Que Jesus ele veio falar para a nossa vida futura. Porque hoje nós estamos expurgando, pondo para fora aquilo, mas muito pouquinho, tá? Nós não podemos ficar iludidos. O que nós fizemos lá atrás, o que nós pedimos, compromissos. Eu quero nascer na minha família, eu quero amar meu filho, eu quero amar minha filha, eu quero entender, eu quero trabalhar o laço da amizade. Eu quero que esse ser que vai ser meu marido, que eu possa entender esse ser. Não importa quem assistiu o filme ou leu o livro Nosso Lar. Vocês viram a importância dos espíritos estarem lá, tudo bem, eles falam, não, mas eu quero nascer, porque eu quero ajudar fulano, eu preciso, porque é o compromisso. Vocês viram a tristeza de André Luiz, quando ele viu que ninguém, só a mãe e aquela senhora que ele nem ligava, oraram por ele. Então, esse é o nosso papel. Jugo leve. Qual que é o nosso papel? Nós estamos aqui trabalhando para a nossa vida futura. Por que nós temos medo da morte se nós sabemos que nós vamos sobreviver ao corpo físico? Vocês aqui são espíritas? O que significa ser espírita? Encarnados? O que significa ser espírita? Ser espírita, gente, é acreditar na sobrevivência do corpo, não é isso? Que vai, o que eu sou, eu vou continuar. Então, eu acredito que a vida continua. Então, eu acredito no mundo espiritual. Acredito que eu, Eliana, hoje, não sou só, e que quando eu morrer, não vai acabar, vai dar continuidade. Então, hoje, eu sei que se eu plantar coisas boas, no futuro, o que é o futuro? As minhas próximas vidas. Vai ser bem melhor que essa. Então, jugo leve, Jesus estava falando para nós, espíritos, para a vida futura. E para que a gente possa carregar a nossa cruz, o que significa carregar a nossa cruz? Entender as nossas dificuldades. Todo mundo fala assim, espírita sofre tanto, gosta de sofrer, fala que sofrer é bom. Não é sofrer é bom, é compreender e entender da onde que eu vim, por que eu estou aqui e para onde que eu quero, se eu quiser. Livre arbítrio, através das minhas escolhas. Então, quando eu pergunto para vocês, vocês são espíritas? Vocês têm dificuldade de responder. Eu sou espírita. Por que eu sou espírita? Porque ser espírita é aquele ser que reconhece que tem um monte de dificuldades e que está se esforçando muito para trilhar o caminho do meio. E isso é triste, porque é muito difícil. Jesus ele trouxe uma passagem muito perturbadora para nós. Ele disse assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente fica pensando, puxa vida, lá dentro da minha casa eu amo todos aqueles seres. Amo ou não amo? Amo. Só que eu não sei amá-los. Eu não sei. Eu não consigo entender meu marido, não consigo, né? Que só quer ficar com os amigos, jogando, falando de futebol. Eu convido ele para vir na casa, eu ia falar o Consolador na casa que eu trabalho. Peço para ele vir comigo estudar, porque conhecereis a verdade vai libertar. Ele fala assim, isso é para você. Então você tem que respeitar. Ora por ele, mas ele que faça a parte dele. Os nossos filhos, que nós queremos mandar na vida deles, né? Eu estava pensando, porque agora eu sou sogra. Né? Eu nunca pensei que eu ia ser... Eu nunca pensei nessas coisas, sério. Né? Eu sempre criei meus filhos para o mundo. Olha como eu sou egoísta. Criei os filhos para o mundo, mas eu não pensei em sogra nem nora. Nunca pensei nisso. E hoje em dia a gente sabe que ninguém vem na sua família por acaso. Né? E minha nora é uma moça muito boa. Ela não gosta de mim e eu não quero que ela vá na minha casa. E eu falei para vocês que eu estou me esforçando para ser espírita. Não falei para vocês? Mas dentro de casa é diferente. É complicado dentro de casa. Porque eu acho que na minha casa quem manda sou eu. É isso? Olha como eu sou boa. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Então, meu filho fala que eu fui o braço direito de Hitler. Né? Porque tem que ser ali. E aí a gente fica questionando essas coisas. Porque se a gente está se esforçando para ser espírita,
domar as nossas dificuldades, questão 9 ou 9 do Livro dos Espíritos, você sabe qual que é a questão 9 ou 9 do Livro dos Espíritos? Que eu sei que vocês conhecem tudo que tudo que fala de Jesus, não é isso? Vocês não acreditam em Jesus? Então, vocês conhecem tudo de Jesus. A Bíblia, os 5 livros da doutrina espírita, não sabe? As 1019 questões do Livro dos Espíritos, que é linda, que é ali que a gente percebe quem nós somos, o que é Deus, que Albert Einstein, gente, ele faz uma analogia tremenda. E ele diz assim, depois que eu conheci, né, a lei da relatividade, agora eu acredito em Deus. Porque basta você olhar para a natureza, a complexidade do corpo físico, vocês já perceberam como nós somos complexos? Que teve uma entrevista, eu vou fazer uma propaganda, nem sei se pode. Existe na Band News, mais ou menos 11 horas da noite, agora mudou de semana, acho que agora é sexta-feira, às 11 horas da noite, tem é um dos donos da Bandeirantes, que ele chama Salomão Schwarzberg, né? E ele faz assim, Salomão 2 pontos. E ele faz umas entrevistas assim interessantíssimas. E ele convidou um dos maiores cardiologistas da USP. E aí ele começou a falar de coração, daquele monte de coisa, ele falou assim, doutor, fala para mim, o que o senhor conhece de tudo que o senhor, porque ele foi para Harvard, foi para tudo quanto é lugar, para estudar sobre o nosso cérebro. O senhor pode falar para nós o que vocês já descobriram sobre o cérebro? Ele falou assim, quase nada. Século XXI, já quase, né? 2016, tanto avanço na tecnologia, tanto avanço na ciência, e ainda eles não conseguem saber como nós pensamos, eles não conseguem descobrir como que nós pensamos, eles não conseguem, um monte de experiência já provou o espírito, sim. Agora, a USP, a Unicamp e a Unesp, se eu não me engano, eles estão trabalhando a medicina holística, a medicina que trabalha o físico, o emocional e o espírito. Olha que coisa linda! Já tem até faculdade falando sobre isso. Mas isso é importante? É muito importante. Mas qual é a melhor parte de tudo isso? Que tudo que Jesus trouxe para nós é verdade. Trabalha os nossos hormônios, libera aqui, ó, que dentro na coluna raquiana tem um hormônio que se chama dopamina, que é um analgésico. E se você fica com raiva, com ódio, fecha esse canal aqui, que eles chamam de gate, e você começa a ficar doente, você começa a ter dor no corpo. E se você ficar feliz, sorrindo, alegre, entendendo o seu papel, que nem Chico Xavier, né? Aliás, eu estava lembrando de Chico Xavier fala assim, a água santa. Então, o Chico Xavier, Emmanuel, falou assim, que cada vez que ele, olha, Chico Xavier, hein? Tivesse alguma coisa contra alguém, ele cumprimentava, põe um gole de água na boca, bebia um pouquinho e ficava com o outro na boca. Vocês sabiam disso? Minha colega faz isso com o marido dela, porque eles estão assim, em pé de guerra. E ela fala assim, Liana, eu fico com a bochecha até doendo, porque... E ela diz que põe bastante, que é para ela não ter tempo de engolir, para não ter atrito. Mas o mais importante, gente, é a gente começar a trabalhar devagarzinho. Se eu não consigo perdoar, desculpas, que nem o Albert Einstein fez. Desculpa, filha. Porque perdão, eu acho que você, né, vai saber o que ela pensa. Mas, se a gente não consegue pedir perdão, começa a desculpar. Existe amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e a gente percebe que nem nós conseguimos gostar. Vocês já perceberam nisso? Nós temos dificuldade de aceitar o nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, com saúde, não exageros. Então, nós não conseguimos olhar no espelho e aceitar quem nós somos. Nós queremos mudar um monte de coisa. Se a gente ganhasse bastante dinheiro, a gente ia mudar um monte de coisa, né? Que nem aquela atriz que mudou, agora ela não sabe nem quem é ela. E ela não ficou bonita, né? Isso que é o pior, se estragou todinha. Então, nós temos que saber que esse corpo é uma ferramenta que nós temos que cuidar muito bem, porque ele é um bem que Deus deu para nós, para que a gente possa, através dele, se expressar e crescer na amizade, na bondade e no amor. Jugo leve. Então, Jesus tem um monte de preceitos. Reconciliai-vos uns aos outros enquanto estáis a caminho. Eu tenho um tio que ele tem a minha idade. E magrinho, aquela coisa toda, de repente, nós tivemos a notícia que ele desencarnou.
Aí meu filho, muito legal, falou assim, mãe, fulano de tal desencarnou, nós vamos lá? Vamos. Então eu acho melhor, antes de você ir reconciliar com seus inimigos, enquanto você está a caminho, só porque nós dois tínhamos a mesma idade. E aí a gente falou assim, então vamos começar a desculpar. Aí minha filha falou assim, então mãe, você vai ter que se preparar bastante, porque antes da gente orar, nós temos que pedir desculpas, nós temos que limpar o nosso coração. Não é isso? Jesus diz assim, limpai os vossos corações, depois eleve seu pensamento a Deus. Aí eu falei assim, então vai demorar para eu começar a orar, né? Porque eu vou ter que ir na casa de todo mundo, pedir perdão, para depois começar a orar. Mas já é um grande exercício. Para a gente prestar atenção como nós somos difíceis, como nós temos dificuldade de aceitar. Nós estamos aqui na casa espírita, nós esperamos que eles façam as coisas para nós. Por que será que as outras religiões estão lotadas? Vocês já pensaram nisso? A gente corre a televisão, vê o templo lá, lotado. Porque eles prometem um monte de coisa. Promete ou não promete? Agora tem que usar toquinha, um mantinho, anel, uns trem lá. Eu falei, nossa, promete um monte de coisa. Como nós estamos com muitas dores, nós vamos atrás do imediatismo. E a doutrina espírita, ela diz assim, faça a sua parte, que Deus dará dele. Então, 80% somos nós, e 20% o plano espiritual. Porque nós temos que trabalhar a boa vontade, porque nós temos dentro de nós a vontade, sim, a positiva e a negativa, depende de nós. Nós temos dentro de nós a vontade, livre-arbítrio, eu quero, eu não quero, não é isso? Então, juntos os dois. E aí a gente fica esperando os outros. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Em Mateus, Jesus diz assim, eu estou aqui para curar os doentes, os sãos, não precisam de médico. Se a Terra é um planeta de provas e expiações, o que acontece? Todos nós somos necessitados. Não importa o berço, se é de ouro, se é de palha, todos nós estamos no mesmo patamar. Nós somos rebeldes às leis divinas. E se a gente vê a misericórdia do Pai para cada um de nós, qual é a primeira misericórdia que Deus deu para cada um de nós? A vida. Nós temos o dom da vida, a oportunidade de dar continuidade ao nosso aprendizado, a reencarnação. A reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é amor e a segunda é reencarnação. Porque através da misericórdia do nosso Pai, Ele dá para nós as oportunidades de unirmos com os nossos desafetos, né? Que é a nossa família querida, nosso local de trabalho, nossos vizinhos. Pensa que é fácil? É uma coragem tanto estar encarnado. Por isso que é um dom divino, a reencarnação. E depois da reencarnação tem aquela lei que ela é imutável. As leis divinas. Ela não está sobre o nosso jugo, ela não está sobre a nossa vontade, não é? A gente vê um monte de gente correndo atrás das pessoas, vê um moço, quer casar com aquele moço, eu estou falando para vocês porque eu sei, tá? O moço não enxerga mais nada, só vê a moça. Adianta ela fazer isso? Adianta alguém querer comprar alguém? Não compra. Amor você conquista. Então, se não está lá no céu, aqui na terra, pode fazer o que quiser. Pode fazer, mas vai ser provisório. Então, nós estamos aqui para a nossa evolução. Nós estamos aqui para sermos felizes. Então, para que a gente possa ser feliz, nós temos que carregar a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, nós estávamos falando, se a gente começar a falar de doença, a gente tem bastante assunto, tem ou não tem? Ih, tem um monte. Olha, eu operei, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Olha, eu nem durmo porque eu estou preocupada. Nossa, se você vai no consultório médico, então, você tem que levar um livro ou pôr alguma coisa aqui, né? Para você não entrar no clima, porque senão sua vibração cai. E eu faço um trabalho lá na casa, que eu frequento, que assim, quando a pessoa, todos os tratamentos que a casa pode oferecer, a pessoa não melhora. Então, ela passa nesse trabalho que eu faço parte, e aí a gente, através de uma coisa de um fenômeno que a gente pouco conhece, e tem pessoas que abusam, não têm responsabilidade com isso, que se chama fenômeno mediúnico. Então, cada um tem um grau, e através dessas médiums, a gente vê, é lido, né? No campo magnético da pessoa, as dificuldades dela, e através dessas dificuldades a gente vê o que está errado. Mais ou menos, tá bom, gente? Não é muito assim, é mais ou menos.
E um senhor foi e ele falou assim, olha, eu estou com uma bolsa, né? Ele estava com câncer na próstata, e aí fez químio, fez rádio e queimou e deu um problema na bexiga, ele está com uma bolsa, né? E ele maldizia até Deus, maldizia todo mundo. E falava assim, que se nós não tivéssemos uma solução ideal para ele, que ele ia embora. E que se a gente não acertasse os 2 nomes que ele queria ouvir, ele ia embora. Aí eu falei assim, olha, o senhor me desculpa, o senhor está em lugar errado, porque nós não somos cartomantes, nós não somos videntes, não somos nada. Nós estamos aqui para te ajudar. Primeiro, se ele está com aquela dor, você sabe que câncer é ódio, você sabe disso, né? Câncer é quando você fica com o pensamento só querendo que tudo de mal aconteça com aquela pessoa que você não gosta dela. E o seu corpo precisa das vibrações, né, que nós mandamos vibrações para as nossas células, para que elas trabalhem bem. Por isso que Jesus diz assim, seja feliz, sorria, né, seja fraterno, não guarde ódio, trabalhe o amor. Porque ele sabia de tudo isso. Porque nós fechamos esse portão, porque nós trabalhamos aqui a tristeza, nós minamos a nossa estrutura física e elas começam a esperar o nosso comando, mas nós estamos fixados no outro. E aí, o que acontece? Elas começam a se multiplicar desordenadamente. E nesse multiplicar desordenadamente, você vai criando tumor e você fica com câncer. Se ele teve câncer é porque ele ama todo mundo, não é verdade? Ele não consegue entender as pessoas. E muito ríspido, e muito bravo, sabe? E aí ele quer que você arrume solução para a vida dele. Ninguém arruma solução para ninguém. Jesus não curou não curou todo mundo. Porque tudo depende da gente. Então, fazeis a tua parte e o resto vai ser acrescentado. E aí, quando Jesus fala do jugo leve, gente, ele está falando disso. Ele está falando para que a gente faça a nossa parte. Qual é a nossa parte? Amar. E aí ele traz aquela passagem tão assustadora para a gente. Como que a gente pode amar os nossos inimigos se nós não conseguimos amar aquele que nós amamos? Como que nós podemos orar por aquele que nos persegue, que maltrata a nossa vida? Não é? Como? Só que existe uma coisa muito importante que os Espíritos dizem para nós e que a gente não acredita. Ninguém aqui na Terra é injustiçado, vocês sabiam? E ninguém aqui na Terra é vítima. Então, nós somos algozes das nossas dificuldades. Então, se nós queremos melhorar, nós temos que transformar. Então, estar aqui numa casa espírita já é uma grande coisa, porque saíram da casa de vocês cedo, no sábado, né? Não quiseram ficar até mais tarde na cama, vieram aqui ouvir o Evangelho, mas tem que participar. Como? Levando para dentro do teu ser esse Evangelho, porque é muito difícil pôr em prática o Evangelho. Por isso que Jesus não deixou nada escrito, para que a gente possa exercitar. De que forma? Você chega de manhã, olha, eu passo num lugar de manhã, é uma unidade de saúde. 1000 pessoas. O dia que eu estou bem, eu falo, bom dia para todo mundo. O dia que eu não estou bem, eu abaixo a cabeça e vou embora. Olha que espírita bonitinha. E tem gente que olha para mim e sai correndo quando você dá bom dia. Credo, tá louca? Nós temos que começar a exercitar. Bom dia para mim e para todos. Bom dia para os vizinhos. Ser gentil, usar com gentileza. Qual de nós usamos com gentileza? Nós não usamos com gentileza. A porta do meu prédio, eu passo e olho pelo vidro. Se vem quem eu não gosto, eu solto a porta. Olha que linda. Gente, eu estou dando exemplo simples, coisa simples. Então, comece a praticar o amor. Pôr em prática. E se fosse Jesus? Ou então pôr a água na boca. Não vou ficar com a boca doendo, né? Pôr água na boca, água santa. Comece a perceber as suas atitudes. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Bendito Kardec. Que através do seu esforço trouxe para nós, de maneira bem simples, as questões que nós fazemos todos os dias. Como que eu quero ser feliz? Como que eu quero ser feliz? Olhando no espelho, me aceitando, né? Eu conto sempre para todo mundo que eu tenho, acho que 9 irmãos, se não for mais. Eu sou a mais velha. E aí meu irmão faleceu e eu tive o prazer de conhecer 9, eu não sei se tem mais, né? Porque meu irmão tinha amizade com eles e eu não. E aí lá no velório, eu olhei e falei assim, mãe, o que a senhora fez comigo? Todos altos.
Todos meus irmãos e minhas irmãs são altos. Todos têm olhos verdes e azuis. Todos têm cabelo liso. Aí eu fico só pensando no externo, né? Falei, mãe, o que a senhora fez comigo? A senhora me castigou, né? Porque a gente fica querendo coisas externas. E as coisas externas ajudam? Claro que ajuda. Você tem que ter asseio, né? Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que se alimentar, você tem que beber água. Gente, minha filha não bebe água. Minha filha tem 30 anos e eu tenho que ficar falando assim, você bebeu água? Ela ficou assim outro dia na janela e saiu, demorou mais de 20 minutos para a pele dela voltar ao normal. Sabe quando afunda? Isso é falta, isso é desidratação. Eu falei, filha, você tem que cuidar do seu corpo. Nós temos que nos amar. Tem pessoas que não gostam de água. Tudo bem, tem que beber água. A água é um mineral fundamental. O nosso corpo é mais de 70% pura água. Vocês sabiam disso? Nós precisamos de água. O nosso intestino trabalha através de água. O nosso sangue, não é para percorrer, precisa de água. Então, nós temos que prestar atenção. Alimentação. Não é tudo que a gente vê que tem que comer. É comer aquilo que nós precisamos. Diferente, né? Nós temos que aprender a ser e não a ter. Tem uma pessoa que está internada no Hospital Bezerra de Menezes, São Bernardo, vocês conhecem? Conhece o Hospital Bezerra de Menezes? Não? Famosíssimo ali, pessoas com problemas de depressão, problemas emocionais seríssimos, com vícios, etc, etc. Caríssima a estadia lá. Ela está internada porque eles têm muito dinheiro e o marido todo ano dava um carro do ano para ela. Ele não deu, ela falou assim, ele está com o amante, ela começou a perseguir, entrou numa paranoia, está lá internada. E sabe por que o marido não deu o carro novo para ela? Porque ele está em crise. A empresa dele está em crise. Que coisa, né? Olha como nós somos. Nos maltratamos porque nós começamos nos achismos, prejulgando, com preconceito. E nós sabemos que isso aqui, ó, não é importante para as pessoas que nos olham. É importante para o nosso espírito, para a gente se expressar, para a gente poder caminhar e aprender a ser feliz. Essa é a mensagem do jugo leve. Jesus diz assim, quando você começar a perdoar, a entender o seu próximo, que todos nós temos dificuldades, usar com indulgência, orar. O momento mais importante para cada um de nós é a oração. E Jesus diz assim, se você soubesse a importância da oração, você jamais abriria a boca, jamais, sem antes orar. Não conversaria com ninguém sem antes orar. Pedro fala assim, ai mestre, aquela pessoa faz isso, toda hora fica fazendo isso, me deixando nervoso, o que eu tenho que fazer? Jesus, ué, perdoa. Ué, mas eu vou perdoar quantas vezes? 7? Ele falou, não, 70 vezes 7 vezes. 7. Então, olha quanta, né? O tempo todo. Por que perdoar? É entender. É saber que a pessoa, se ela fez alguma coisa, você tem que aprender a entender. Ontem meu filho falava assim, olha mãe, você é muito ruim. Você manda na casa, você fala isso, você fala aquilo. Eu falei, o que você fez comigo sábado? A mesma coisa. Ele falou, não estou falando do passado, estou falando do presente. Eu falei, então, estou falando do presente. Porque você cobra as pessoas, mas você não vê o que você faz, não é isso? Então, é isso que nós temos que aprender a entender. Quando a gente entrar lá dentro, a gente sabe que eles vão ajudar a gente, mas nós temos que fazer a nossa parte. Jesus diz assim, pede e vai ser dado para vocês o remédio necessário, não aquilo que nós achamos que é preciso. Muita gente pede numa oração, outro dia eu participei de uma oração de uma outra religião. Aí, Helena, vamos lá, vamos. Quando eu comecei a ouvir a oração, porque eles faziam oração de voz alta, eu quase desmaiei. Senhor, me dê um marido rico, 3 carros importados, não é qualquer carrinho também não, uma casa assim. Eu falei, nossa, vocês pedem isso? Ah, nós pedimos, porque Deus ouve tudo. Como eles pagam dízimo, né? Deus vai dar. E aí eu fico pensando, e se, né? Nós temos que pedir para Deus sustentação. Pedir a Deus para que Ele nos dê sustentação através das nossas dificuldades, a nossa cruz, poder passar com resignação. O que significa resignação? Não entrar em depressão, não ficar triste. E se acontecer alguma coisa, porque nós estamos aprendendo, nós estamos expurgando as dores, não é isso? Porque nós fizemos as escolhas lá atrás e hoje nós somos produto, as dores. Só que a doutrina espírita vem trazer uma coisa muito importante, se vocês prestaram atenção, quando eu cheguei aqui eu falei, bom dia, eu falei bom dia, porque outro dia eu fui numa palestra, que eu só trabalho à noite, né?
Eu cheguei na palestra, falei, boa noite, ninguém respondeu. Eu falei, gente, boa noite. Ela falou, se você falar bom dia ou boa tarde, a gente responde. Era de dia, né? Eu falei para vocês, bom dia, e sorri, porque a importância do sorriso, mas de dentro para fora, a importância da amizade, a importância de acolher as pessoas, tratar as pessoas do jeito que você quer ser tratado. E se você começar a fazer isso, você vai levantar todo dia bem, você não vai levantar com o signo do alho. Você vai levantar alegre, você vai agradecer ao Pai o dom da vida, você vai agradecer tudo. Eu falo isso porque a doutrina vem nos ensinar para que nós sejamos felizes. Ela vem trazer o hormônio, né, adrenalina, todas do bem-estar, todos os hormônios da alegria. Por quê? Porque isso é muito importante para que a gente possa enfrentar a nossa vida com a ótica da alegria, a visão do amor. Cantar é muito importante. É muito importante. Por que que é importante? Porque quando você está cantando, você esquece dos seus inimigos, das dívidas que você tem que pagar e não tem dinheiro, né? Do vizinho que te xingou, das coisas que acontecem lá fora. Então, quando você canta, você limpa aquela vibração ruim de ficar pensando, né, nas pessoas, ou baixando o seu padrão vibratório, que é tão difícil a gente ficar com ele mais ou menos assim, né? Imagina ficar assim. Então, cantar. Eu fiquei pensando bastante que música eu queria cantar para vocês, porque nós precisamos cantar, né? Aqui, ó, põe para fora toda aquela coisa ruim e levando alegria. Existe uma música, que vocês conhecem bastante, que ela fala da reencarnação. Que a cada reencarnação nós pintamos, né, a nossa caminhada, com o colorido que nós temos aqui. Então a música fala assim, que a nossa vida, a nossa encarnação agora, é muito importante, porque através do renascimento, com o véu do esquecimento, nós podemos renovar o pensar, o sentir e o agir com aqueles que estão do nosso lado. Então ele fala do sol, que o sol é a energia que esquenta, que traz alegria, não é isso? E que quebra para nós a ignorância, porque a alegria traz para a gente bom dia, oi, como você está, né? Traz para a gente os nossos sonhos, que nós temos muitos sonhos, muitas ilusões também. E aí fala, né, da dor, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, fala que nós temos a proteção espiritual, nós temos amigos queridos, todos nós. Não existe ninguém aqui na Terra que não tenha um amigo espiritual cuidando. Pelo menos um mentor ele tem, né? Um mentor ele tem. Então, nós temos proteção. É só acreditar, porque o que os nossos olhos não vê, nós não acreditamos, que é a fé. A fé você não vê, a fé você sente. E aí fala do futuro. E o futuro depende de nós. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar como um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e está partindo, sereno, se a gente quiser ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida,
com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega a um muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem idade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Ele fala da encarnação, o muro é o desencarne e o futuro, as nossas escolhas. Aonde nós queremos ir? Na casa do meu pai tem muitas moradas, só que eu quero morar do ladinho dele. Para isso, eu tenho que me esforçar bastante para ser feliz. Um beijo para vocês, que possamos ser felizes de verdade.